Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não vejo vocês aqui. Se vocês me acompanham nas redes sociais, vocês já devem saber o motivo do sumiço. Se vocês me acompanham nas redes sociais, vou deixar aqui os links pra vocês me acompanharem. Mas o motivo do meu sumiço aqui do YouTube foi que eu tive dois convites que não dava pra recusar. No mês de junho e de julho eu estive fora. Primeiro por conta do Utopia Art Experience, que foi um evento maravilhoso. Tive a chance de poder participar lá em Curitiba, que rolou. Eu fui no Utopia como entrevistadora, então eu entrevistei vários artistas que eu sou fã, assim. Inclusive gravei algumas lives dessas entrevistas. Se vocês quiserem ainda dá pra assistir lá no canal da Escola Revolution. Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês irem atrás, se tiverem curiosidade. E o segundo convite, vocês já devem saber, porque foi o título desse vídeo. Eu e mais outros 3 artistas fomos convidados pra ir pra Alemanha participar da CCXP Colônia e conhecer o castelo da Faber-Castell. Pela Faber-Castell, né? Nossa senhora. Eu não tenho nem palavras pra descrever. Primeiramente, quando eu fiquei sabendo, né, eu quase morri, porque eu nunca fui pra Europa antes e era um sonho que eu tinha, né. Os 4 artistas que foram convidados pra ir lá na Faber-Castell, conhecer tudo, fazer a CCXP, tudo, fomos eu, o Rafa, meu namorado, Rafael Loureiro, a Ilustra Lu e o Rodrigo Falco, que foi junto com o Léo, que é namorado dele também. Ai, gente, se vocês não conhecem o trabalho deles, vocês têm que conhecer, porque eles são, além de pessoas incríveis, artistas muito bons também. Foi muito bom ter tido a experiência de conhecer eles ao vivo também, que a gente só se conhecia por Instagram, assim, né? E o convite partiu de um amigo meu, que vocês já devem conhecer se vocês seguem o canal, é o Gui Almeida. Eu fiz uns vídeos sobre redes sociais para artistas com ele. Eu vou deixar os vídeos aqui, se você quiser ver depois também. O Gui é um cara maravilhoso e agora ele não está mais como agente da Isadora Zeferino e do Piccolo, mas ele está trabalhando para a Faber-Castell Global lá na Alemanha. Isso mesmo, amigo. E aí o Gui me convidou para fazer essa ação lá no stand da Faber-Castell, dentro da CCXP Colônia. É isso mesmo, CCXP, que é a nossa Comic Con daqui, foi lá pra Europa e agora eles estão também com a versão europeia. E a ação da Faber consistia em: os visitantes entrariam nessa cabine, que seria como se fosse uma cabine fotográfica, tirariam uma foto, só que em vez de sair a foto deles, sairia um desenho nosso. E foi isso que a gente fez durante os 4 dias de feira. Foi tudo muito divertido, mas eu não tô aqui pra falar sobre a CCXP Colônia hoje. Eu estou aqui pra falar sobre outra coisa, senão esse vídeo não termina hoje. Depois que a feira acabou, a Faber convidou a gente pra ir até Nuremberg, que é uma cidade que fica a 400 km mais ou menos de Colônia, e lá tem a sede da Faber-Castell, e dentro da sede tem a fábrica da Faber-Castell e também o castelo onde a família da Faber-Castell morou por um tempo. Quando eu fiquei sabendo que eu ia conhecer um castelo, gente, nossa, eu me senti uma princesa, né? E eu vim aqui contar essa experiência pra vocês, de como foi visitar a Faber e um pouco mais sobre a empresa que é a Faber-Castell, que eu fiquei sabendo da história deles lá e eu fiquei muito tocada e vim compartilhar com vocês aqui. No dia 1º de julho, a gente pegou um ônibus de Colônia pra Nuremberg. No dia seguinte de manhã, a gente iria até a sede da Faber pra conhecer o castelo e fazer o tour também da fábrica e tal. Eu vou colocar umas fotos, uns vídeos aí pra vocês, mas detalhe que eu não sabia que eu ia filmar um vídeo sobre isso depois, então perdoa eu se tá tudo na vertical, tá? Porque eu achei que eu ia fazer stories, não fiz stories, acabei fazendo um vídeo, mas enfim, né? Vamos superar esse fato. Pra quem não sabe, a Faber-Castell é uma empresa familiar e é uma das empresas familiares industriais mais antigas do mundo. Eu acho que até inclusive a mais antiga do mundo. Ela foi fundada em 1761. Você tem ideia que é 1761? Que é 28 anos antes da Revolução Francesa? É bem antigo, né? E ela continua sendo uma empresa familiar até hoje, 2019. E logo que entra no castelo, tem um dos corredores que tem uma exposição com algumas peças, com algumas fotos, contando mesmo a história da família Faber-Castell e a história da empresa, né, que estão conectadas. Não dá pra falar sobre a visita do castelo sem contar a história da família. Então eu vim aqui contar a história da família, fiz até a árvore genealógica, tudo, pra vocês entenderem como foi isso e como tá dando certo até hoje. A história começa com um cara chamado Caspar Faber. Ele era um marceneiro, mais ou menos em 1750 e poucos. E aí, em 1761, ele começou a fabricar lápis, mas de forma muito artesanal, assim. Ele pegava o quê? Um retângulo de madeira, aí ele fazia um talho no meio, colocava lá o grafite, fechava com cola, né, e outro pedacinho de madeira para tampar ali o buraco e vendia. Só que naquela época, gente, era... Gente, você tem ideia? 1761 é muito, muito antigamente mesmo.
mesmo. Eles não tinham papelaria, não existia, né? Aí como que ele vendia esses lápis? Ele dava pra esposa dele ir no mercado de Nuremberg vender, assim, pras pessoas no mercado. Ele fabricava cerca de 5 lápis por dia, se eu não me engano. Era tipo uma produção muito, muito pequena mesmo, bem artesanal. Aí em 1784, o filho do Caspar, que chamava Anton Wilhelm, pegou a administração da empresa para ele, juntou as economias do pai dele e as economias de toda a empresa lá e comprou o terreno, um terreno em Stein, que é uma cidade pertinho de Nuremberg, que é ali onde ficou sendo o terreno da família Faber. E até hoje é onde está o castelo e a sede, então foi o Anton Wilhelm que comprou aquele terreno. Ele administrou a empresa durante a vida dele toda, administrou bem, e aí o filho dele chamava Georg Leonhard, eu não sei como pronuncia, George Leonhard, alguma coisa assim. Quando teve idade suficiente, começou a administrar ele, a terceira geração da família, que estava administrando a empresa A.W. Faber. Vou chamar ele de George, tá? Pra ficar mais fácil aqui. O George, ele teve uns anos bem difíceis, porque ele pegou a empresa numa época que era na época do Napoleão, que o Napoleão estava conquistando a Europa, teve todo aquele período de guerra, todo aquele período de incerteza, de mudanças políticas pela Europa. E para piorar, a mina de grafite, que era de onde eles tiravam o grafite para fazer os lápis, ela fechou, né? Acabou a mina, não tinha mais da onde tirar. Então eles foram obrigados a procurar outra mina que tinha grafite de qualidade muito pior do que aquela mina que eles usavam antes. A Alemanha ficou mal falada na produção de lápis. Os lápis da Alemanha não são bons porque eles usam um grafite ruim. Apesar disso, o George conseguiu continuar com a fábrica e passou a administração dela para o seu filho Lothar. E o Lothar Faber, gente, foi o cara que se não fosse ele, a Faber não estaria aqui hoje. Ele é um cara muito foda e foi muito legal de entender o que ele fez com a fábrica. Uma puta lição de administração e de publicidade de marketing, porque o cara mudou a cara da Faber completamente, vou falar pra vocês. Quando o pai dele morreu, ele tinha só 22 anos e a fábrica era pequena ainda, só tinha 20 empregados. Mas ele tinha tido a oportunidade de estudar para ser mercador e tinha estudado 3 anos em Paris. E esse período que ele passou em Paris, ele observou como funcionavam as coisas lá. E quando ele teve que administrar a fábrica, ele começou a usar o que ele tinha aprendido para melhorar a fábrica. E isso em 1840. Primeiro que ele observou que em Paris e na França naquela época já tinha começado a Revolução Industrial, eles já estavam bem à frente da Alemanha, né? Então já tinha algumas máquinas trabalhando e tal, enquanto na Alemanha ainda era um processo super artesanal. Aí que entra, ó, sabedoria do Lothar. Ele sabia que os lápis da Faber não estavam saindo com muita boa qualidade por causa daquela história do grafite. Então ele mexeu no processo de fazer o grafite de uma forma que ele ficasse um pouco mais macio, ele colocou argila e também ele começou a cozinhar o grafite de uma forma diferente para que ele ficasse com uma qualidade um pouco melhor. E ele também modernizou a fábrica comprando algumas máquinas a vapor para o pessoal usar, para deixar a qualidade toda padronizada e para apressar a produção também, né, para conseguir produzir mais. Ele também mexeu na parte de vendas. Para diferenciar o lápis que a Faber fazia dos lápis das outras pessoas, ele começou a imprimir a A.W. Faber em todos os lápis que ele produzia. Isso era uma inovação muito grande na época, porque ninguém fazia isso. A pessoa só comprava um lápis que era lápis, não sabia de quem que era, entendeu? Era só uma coisa funcional. Mas ele falou, não, a pessoa que estiver usando o meu lápis vai saber que ele é meu. Aí tem aquele ditado, né? Você quer as coisas bem feitas? Faça você mesmo. Daí ele pegou esses lápis, os novos lápis, né, que ele estava começando a produzir, e aí ele saiu andando pela Europa toda e mostrando, apresentando o produto dele para outras pessoas, outros compradores, não só aquela pequena região onde ele vendia. Ele foi para a Europa inteira e falou, gente, esse aqui é meu produto maravilhoso e tal, vendeu o peixe dele e subiu o preço do lápis, apesar de ter sido uma coisa meio arriscada de se fazer, porque os lápis da Alemanha não eram muito bem falados pela Europa, mas deu super certo e por causa desse networking dele, ele conseguiu clientes fixos em menos de 10 anos em vários países da Europa e até na Rússia. E depois de 10 anos ele conseguiu clientes na Austrália, na China e até na África. Nossa, gente, ó, networking é tudo, desde 1840. Ele até mandou o irmão dele para Nova York para abrir um braço da empresa lá em Nova York, que começou a dar tão certo que eles expandiram internacionalmente. Tudo bem que o irmão dele quis abrir a própria fábrica de lápis dele depois, tudo bem, mas isso aí a gente não comenta, tá bom? Uma história boa do Lothar que a gente ouviu lá da guia e do Gui também, lá no castelo, foi que quando eles descobriram que tinha uma nova mina de grafite lá na Sibéria, e o Lothar ficou sabendo, ele falou, não, essa mina é minha, eu vou comprar. Aí quando ele queria fechar negócio, os caras falaram pra ele, nossa, mas pra você trazer
trazer o grafite da mina da Sibéria, que era um grafite de muito boa qualidade. Para ele chegar até aqui vai demorar 2 anos. E aí o Lothar falou assim, não tem problema. Se é o melhor grafite que tem, é o melhor grafite que eu quero. Então vai demorar 2 anos, bota aí no lombo das renas, vai vir até aqui e daqui 2 anos a gente vai começar a fabricar o melhor lápis que a Europa já viu. Então, você vê. Tudo isso que o Lothar fez deu tão certo, e ele não fez só isso. Além de começar a ganhar mais dinheiro com a fábrica, expandir a fábrica, ele começou a ter mais funcionários, e ele fez uma coisa que até então era inédito na Europa, que foi começar a dar uma boa qualidade de vida para os seus trabalhadores. Ele fez creches para ter onde os filhos dos trabalhadores deles ficarem, ele construiu igreja, ele construiu casa para os seus funcionários, ele criou plano de saúde e abriu poupança e fundo de pensão para os funcionários. Eles têm ideia, gente? Ele fez tanta coisa boa que no fim das contas ele ganhou um título de nobreza. E aí, em vez de ficar Lothar Faber, ele ganhou o título von e ele virou Lothar von Faber, que era super chique na época, isso era um nobre. Eu falei bastante do Lothar, mas é que ele foi uma peça muito importante na história da Faber-Castell. Mas vocês perceberam que até então a empresa não chamava Faber-Castell? Era só Faber. Senta aí que ainda não acabou a história. O Lothar e sua esposa Ottilie, eles tiveram só um filho chamado Wilhelm, só que o Wilhelm morreu aos 41 anos antes do Lothar, então ele nunca chegou a administrar a fábrica. E quando o Lothar morre em 1896, quase na virada do século, ele não tinha para quem passar a empresa, só podia passar a empresa para homem, e também o nome da família só se garantia se tivesse descendentes masculinos. Meio machista, né? Mas enfim, a gente sabe que era assim, né? Porque o Wilhelm, o filho dele, tinha tido 5 filhos. 2 desses eram homens, e as 3 filhas do Wilhelm que sobraram eram mulheres. Então, o que eles fizeram? A filha mais velha do Wilhelm, que era a neta do Lothar, chamada Ottilie também, é o nome da avó dela, ela casou com um nobre da região chamado Conde Alexander zu Castel-Rudenhausen. Ó, muito chique. Aí os dois juntos viraram Conde e Condessa Ottilie e Alexander von Faber-Castell. E foi assim que nasceu o Faber-Castell. Todo mundo pergunta, né? Aí tem alguma coisa a ver com Castelo? Não tem nada a ver, é só um nome de família. E aí o Alexander e a Ottilie foram os dois que construíram o castelo. Na verdade já tinha ali, né, uma construção que era onde a família já morava. Só que eles decidiram ampliar essa construção e daí que tem o castelo, que foi onde a gente foi visitar. Vou terminar a história da família aqui antes de começar a falar sobre o castelo, tá bom? Bom, o Alexander, então, que era o marido da Ottilie, que começou a administrar a fábrica a partir dessa época, ele teve seus méritos também ao administrar a empresa, apesar de ele não conhecer nada sobre o negócio. Ele foi a pessoa que lançou o famosíssimo lápis Castell 9000, que a gente conhece até hoje, que é aquele lápis grafite verde, né, que virou o tal o verde Faber-Castell, que ficou super famoso, foi um dos produtos mais vendidos da Faber-Castell. Um outro fato icônico no legado do Alexander administrando a Faber, ele que colocou aquele pôster dos 2 cavaleiros lutando entre si. Aí tem um cavaleiro que tá segurando um lápis, tá escrito Faber-Castell, em vez da lança é um lápis, né? E aí o outro cavaleiro que tá com o lápis quebrado, que é um lápis sem marca, pra mostrar que tipo, o lápis da Faber-Castell é muito melhor do que o de vocês, tá? Seus otários. E esse logo foi repaginado hoje em dia, né? E é o logo dos 2 cavaleiros lutando que a gente conhece até hoje. Também teve suas dificuldades, porque passou pela Primeira Guerra Mundial, né? Um período bem complicado aí. Mas a empresa se manteve e em 1928 o Alexander morre e deixa sua empresa para o seu filho Roland, que é a 6ª geração da família. O Conde Roland foi quem comprou a produção aqui no Brasil, gente. A fábrica de São Carlos aqui no Brasil é muito importante para Faber-Castell e para toda a história da empresa Faber-Castell. Ele comprou a fábrica em 1937. Continuou administrando a fábrica bem, atravessou a Segunda Guerra Mundial, que também foi um período complicado ali para eles, mas apesar disso continuou crescendo, começou a fabricar outros produtos, não só lápis, como canetas esferográficas e canetas tinteiro. Um detalhe que eu falei da Segunda Guerra Mundial, né? Nuremberg, para quem não sabe, que é ali perto da onde está a fábrica da Faber, é uma cidade que ficou famosa por causa dos julgamentos dos nazistas depois da Segunda Guerra, né? E enquanto estava rolando esses julgamentos, a família já não morava mais no castelo e quem ocupou o castelo foram jornalistas que estavam cobrindo isso na época, né? Que era a imprensa internacional queria cobrir os julgamentos. E uma das pessoas que ficou hospedada lá no castelo foi o Ernest Hemingway. Achei isso muito interessante. Depois que o Roland morreu, em 1978, ele passou a fábrica para um filho dele chamado Anton, que é o Conde Anton, né? E foi uma concorrência complicada
molecada ali, porque o Roland teve 10 filhos. Aí o Conde Anton, que já é contemporâneo nosso, ele repaginou a fábrica de muitas formas, criando novos produtos e tal. Mas uma coisa muito legal que ele fez pela Faber foi que ele expandiu o fato da Faber ser uma empresa sustentável, e ele bateu muito nessa tecla. E em 2003 também, isso eu não sabia, aprendi lá, a Faber lançou uma nova linha de produtos chamado Graf von Faber-Castell, que são canetas tinteiros exclusivíssimas e só tem uma por ano, é uma edição comemorativa e é super exclusiva. Eles fazem poucos produtos e são numerados, e cada ano eles desenvolvem um design para essa caneta, assim, é um produto super luxo, assim, se eu me lembro bem, custava cerca de 4 mil e poucos euros, então é bem exclusivo mesmo. Essa caneta é feita de ouro e os materiais do corpo também são super exclusivos, tem umas que são feitas de jade, tem umas que são feitas de madeiras exóticas. Dá uma olhada depois lá pra você ver. Uma coisa legal do Conde Anton é que ele veio pro Brasil aqui na fábrica de São Carlos, e quando eu visitei a fábrica de São Carlos, a gente ouviu dos funcionários falando que ele veio aqui e ele ficou, tipo, todo mundo queria tirar foto com ele deu super atenção pros funcionários, tirou foto com todo mundo. Então você vê que é uma empresa que eles dão muito valor para os funcionários, para o crescimento da empresa, para a sustentabilidade. E isso é uma coisa que eu falei, nossa, eu acho que vale a pena falar sobre isso, sabe? Porque é muito difícil você ver uma empresa tão completa nesse sentido, sabe? E que continua prosperando até hoje. O Conde Anton, infelizmente, faleceu em 2016 e hoje quem toma conta de um dos setores da fábrica é a esposa dele, a Mary. Mas ele teve aí 4 filhos. E aí vai chegar o momento em que um dos filhos dele vai pegar a administração da Faber, mas isso aí é próximos capítulos, a gente ainda não sabe, por enquanto a situação tá assim. Tá, então essa é a história da família. Foram 8 gerações, muita coisa. Mas agora eu vou voltar para falar da visita que a gente fez ao castelo, que é o castelo que a Ottilie e o Alexander von Faber-Castell construíram lá em 1906. Olhando de fora, o castelo parece uma estrutura medieval, assim, todo com pedra e tal, tem arcos e tem pilares e tem algumas coisas de madeira, umas torres redondas, assim. Mas ele não é realmente medieval, né? Foi construído no começo do século. E o legal é que os interiores mostram bem isso, porque quando você entra lá, você já quebra essa ideia de que isso é um castelo medieval, porque na primeira parte, que é onde tem as escadas, já é uma coisa bem clara, super aberta, cheia de janelas, assim. E cada quarto da casa, ela é projetada de um jeito diferente. Então tem algumas salas que lembram um pouco mais esse estilo medieval, algumas já são um pouco mais Art Nouveau, que era um estilo na época que era super moderno, era o mais moderno que tinha. Mas também tem influências francesas, tem influências românticas. Engraçado que parece um The Sims, sabe? Cada porta que você abria, você falava, nossa, não sei o que esperar dessa sala. E isso foi muito legal de ver. Só um adendo aqui, tá vendo essas torrezinhas que tem aqui fora, aqui que eu vou mostrar na foto? Então, guarda essas torrezinhas que depois eu vou falar pra vocês o que é isso. Falando mais sobre a construção do castelo, ele foi construído sob a supervisão de um cara chamado Theodor von Kramer, que era chefe de departamento do planejamento da Baviera. Tinha um arquiteto na época chamado Bruno Paul, e ele era um arquiteto super famoso e tal. Tem 3 ou 4 quartos que ele projetou dentro do castelo, que eu vou falar disso depois também. Na visita a gente não pode visitar todos os cômodos, mas a gente visitou vários deles e eu vou falar mais especificamente sobre alguns que me marcaram. No primeiro andar, logo que a gente entra, como eu falei pra vocês, é um espaço bem branco, bem cheio de mármore, assim, bem iluminado, com umas pilastras de mármore, e é mármore inteiriço, viu? Aqui, amores, não é revestimento não, tá bom? Isso aqui é um bloco de mármore, não tem esquadria, não precisa disso, que é coisa de realeza, entendeu? Aí a gente entra no primeiro andar por algumas salas que são do Alexander. A biblioteca dele a gente visitou. Também tem a sala de caça, né? Que é a sala onde tem as coisas expostas de caça. E é onde tinha o cofre e é onde os homens fumavam e bebiam, né? E também o escritório do Alexander, que a gente pôde visitar também. Ele foi a única pessoa que tinha um escritório para administrar a Faber fora da fábrica, que também fica ali no terreno, né? Mas ele ficava dentro da casa dele administrando. No segundo andar a gente se depara com um corredor bem medievalzão, assim, com bastante uso de madeira, uma arquitetura bem germânica, assim, pesadona, assim, sabe? Eu achei bem legal esse corredor. Aí a gente visita alguns quartos que eram destinados para as crianças, né, que são os filhos do Alexander e da Ottilie. Tinha a sala de brincar das crianças, que tinham uma casa de bonecas, assim, em tamanho real para as crianças, era absurdo. Até eu fiquei com vontade de entrar lá, mas eu não podia. Tinha também o berçário, a enfermaria dos bebês, né, porque um dos filhos deles, que foi o primeiro homem, o quarto filho deles, teve complicações, infelizmente faleceu na infância ainda, né, e foi só o 5º filho deles que nasceu homem, que foi
quem recebeu a administração da empresa, a próxima geração, né? Também tem a sala de estudo das crianças, já que eles estudavam em casa. E também tinha outro quarto, que era um quarto destinado a uns móveis javaneses que eles compraram numa feira internacional. E eu fiquei de cara, tem tanto cômodo no castelo, que eles tinham um cômodo que eles não sabiam o que fazer lá. Vamos comprar uns móveis aqui, onde vamos pôr esses móveis? Vamos criar uma sala javanesa que é pra pôr os móveis javaneses que a gente comprou ali. Então era... também tinha os banheiros, o banheiro do Alexander e o banheiro da Ottilie, que eram em estilos parecidos, só que o banheiro do Alexander tinha uma ducha, que era uma ducha super chique pra época, que ela saía água de cima e dos lados também, água aquecida, aí tinha também a banheira com água aquecida e tinha até um toalheiro que você podia botar as suas toalhas lá e também era aquecida, era tudo com um vaporzinho ali na época, achei muito chique isso. E o banheiro da Ottilie, que tinha também, não tinha ducha, mas tinha uma banheira e tinha uma torneira que era onde ela lavava o cabelo, assim, achei muito legal. Nossa, e é maravilhoso, esses banheiros mais lindos que eu já vi na minha vida. Assim como o Alexander tinha os seus cômodos lá embaixo, né, a sala de fumar, o escritório dele, a Ottilie também tinha os quartos dela lá em cima. Um dos quartos da Ottilie era um quarto chamado Zitronezimmer, que eu fiquei muito feliz porque eu entendi essa palavra, porque os meus meses estudando Duolingo em alemão antes de ir para a Alemanha me ensinaram Zitrone, que é limão, e Zimmer, que é quarto. Então, Zitronezimmer é o quarto do limão, porque foi feito usando uma madeira que lembrava o cheiro do limão. E aí tem expostos uns vestidos que ela usava lá, e eu falei, tenho certeza que se esse castelo for assombrado, essa é a roupa que o fantasma que vai usar. Outro quarto da Ottilie era o quarto do horóscopo, que ele tava sem móveis quando a gente foi visitar, mas o teto ele é inteirinho pintado com os horóscopos. E aí diz a lenda que se você tem que ficar embaixo do quadradinho lá do seu signo e fazer um pedido. Aí quem sou eu pra não fazer o pedido, né? Então eu fui lá e fiz. E o último quarto da Ottilie é um quarto com uma decoração super francesa, bem Versalhes assim na época. E era o quarto que ela usava para tomar chá com os seus convidados, uma coisa muito chique, sabe? Falar com as migas, falar mal de homem, era lá que eles faziam isso. E último, o meu preferido, o salão de baile. Gente, o salão de baile era maravilhoso, era dividido em 3 partes. A primeira parte onde você entrava e você tipo ficava ali analisando a galera, tal, oh, cheguei, né, tô aqui, pega um drink e tal, era esse salão de entrada. Logo depois tinha o salão do baile mesmo, que é onde ficava a banda ficava no mezanino tocando lá, enquanto as pessoas ficavam dançando ali na pista de dança. Inclusive eu dei uma valsada lá, né, que eu tava lá com o Rafa, né, você acha que eu não dancei no salão de baile da Ottilie e do Alexander? Eu dancei no castelo lá. Mas nessa hora eu me senti muito naquela cena da Anastácia, sabe? Quando ela tá lá num salão de baile antigo e aí ela vê os fantasmas saindo da tapeçaria como se eles estivessem dançando assim. É tão surreal e eu fiquei imaginando quantas festas eles já deram ali, quantas pessoas já não passaram por ali, sabe? Essas coisas me tocam muito e foi a minha sala favorita. E lembra que eu falei no começo que por fora do castelo tinha umas torrezinhas redondas? Então, essas torrezinhas eram simplesmente as salas do amasso, gente. Porque antigamente não era educado você demonstrar afeto assim na frente das outras pessoas, entendeu? Então o que você fazia quando você tava lá com o crush? Queria conversar com ele mais de pertinho, queria dar uns beijinhos, você falava, vem aqui comigo. E você ia até essas salinhas. Eram 4 salas assim, uma em cada canto. E aí você ia lá num lugar mais privado, aí você podia lá dar seus amassos e tal, isso aqui. Então, isso aí, interessante esse conceito. E a terceira sala, que é o anexo do salão de baile, é a sala de jantar, que era o salão onde os grandes jantares aconteciam. E essa sala é bem interessante porque ela é linda, ela é maravilhosa, o teto dela é incrível, assim, e tem umas pinturas. Eles chamaram um pintor famoso na época, agora eu não me lembro quem, mas para pintar alguns motivos da família, assim. E daí tem no começo da sala, eles resolveram homenagear o filho deles que tinha falecido ainda bebê, e aí tem a morte levando o filho deles lá pro céu. E aí essa pintura continua mostrando uma linha do tempo, assim, as pessoas na sua vida adulta até a velhice, assim, é bem legal de ver. Também tem umas portas maravilhosas, nossa.
nossa, enfim. Essa foi a visita ao castelo, que foi muito especial. E depois da visita ao castelo, a gente ainda visitou a fábrica, que é uma fábrica que tá em uso até hoje. Ela é bem menor do que a fábrica de São Carlos, e eu já fui visitar em São Carlos, então você vê a produção gigantesca aqui em São Carlos, e lá na Faber é uma produção bem menor, eles fabricam lápis de cor. E ela mostrou de novo como eram feitos os lápis, né? Primeiro eles têm uma tábua que eles cortam vários talhos nela para colocar o grafite, né? Para colocar as minas. E aí eles colam as minas nessas tábuas e daí eles fecham com outra tábua por cima como se fosse um sanduíche, deixa aquilo secando, aí corta lápis por lápis, dá o formato que eles vão ter no final, pode ser hexagonal, circular ou aquele triangular, que é o mais novo, né? A gente também pode ver o processo de pintura dos lápis, é muito legal, porque a gente pensa que é uma coisa fácil, mas eles passam várias vezes pela mesma máquina para pintar, aí pinta de novo, aí deixa secando, aí passa de novo pela cera e deixa secando, é bem legal de ver. E algumas coisas eu descobri lá que eu também não sabia, a Faber tem essa política de bolear as partes de baixo do lápis, né, para ela não ficar reta, para não correr o risco do lápis parar em pé e aí alguém cair em cima deles e tal, uma questão de segurança. E eles fazem esse boleio com tinta, então eles mergulham o lápis na tinta, aí depois eles mergulham de novo, dependendo do lápis, é bem legal de ver, e depois deixa secando, e daí na hora que eles estão secando lá dá umas fotos bem bonitas, porque tem um monte de lápis assim. E aí depois de visitar a fábrica, a gente foi até a lojinha, que não é uma lojinha, é um lojão, tem todos os produtos que a Faber vende lá, desde os produtos escolares até produtos como as canetas tinteiros e a linha Graf von Faber-Castell, que é aquela luxuosíssima lá. Comprei algumas coisas, se eu soubesse que tinha coisa que só tinha pra comprar lá, eu teria comprado em dobro, porque são produtos muito bons e não tem no Brasil. E por último a gente almoçou lá na frente do castelo, tem um refeitório que fica dentro do castelo, mas as mesinhas que ficam ali fora do castelo, você almoça olhando pra ele, faz a coisa mais linda, eu me senti a pessoa mais especial do mundo. E a gente também pôde despedir no fim, falar tchau pras meninas e pro pessoal que acompanhou a gente durante essa CXP, né? Eles estavam trabalhando lá, a gente tirou uma foto, todo mundo muito legal, muito gente boa. E pra terminar, como se não fosse suficiente tudo que a Faber fez pra gente lá na Europa, eles ainda deram um presente pra gente, o novo kit de marcadores que eles estão fazendo agora, e são marcadores aquareláveis, e eu quase morri, porque vocês sabem que eu amo marcadores, e a Faber não tinha ainda um marcador desse, e eu quero testar eles aqui com vocês enquanto esse vídeo tá rolando, então vocês vão ver eu fazendo um desenho aí com esses marcadores. E, infelizmente eles ainda não vendem no Brasil, mas eu espero que chegue logo, né, porque se acabar os meus marcadores eu vou querer comprar mais. Foi um dia todo muito inspirador, foi uma temporada muito inspiradora, né, porque por causa deles eu também pude ir pra Europa e também estendi a minha visita um pouco mais lá. A gente gravou um podcast sobre isso, aliás, é o Frango Fino também, vou deixar linkado aqui embaixo se vocês quiserem ouvir como foi depois a nossa experiência. E também, para essa CXP desse ano, em dezembro, eu prometi fazer um guia ilustrado sobre a minha viagem, então também vai ter mais informações sobre a viagem que a gente fez depois para outros países também. Esse vídeo não foi patrocinado pela Faber-Castell, mas foi a minha forma de agradecer a tudo isso que a gente viveu, todo o carinho que eles tiveram com a gente e tudo que eles fizeram pela gente enquanto a gente esteve lá. E eu acho a Faber uma empresa incrível, de verdade. Eu acho que o carinho que eles têm com os artistas é uma coisa difícil de ver. Obrigada, Faber, vocês são incríveis. E, gente, pode comprar produto da Faber-Castell aí, adoidado, porque de tudo isso que eu falei, vocês conseguem ver que é uma empresa que só faz produtos de qualidade e pensa no consumidor, e é tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mega edição histórica, super charles. Não esquece de dar like e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está estudando administração para saber como que foi a história de uma empresa que está fazendo sucesso aí até hoje, desde 1761. Ou também para aquela sua amiga que sempre sonhou em conhecer um castelo, sempre sonhou em ser princesa num castelo, compartilha com ela também, de qualquer forma, me ajuda demais, tá bom, gente? Obrigada mesmo pela companhia, um beijo, até a próxima!